Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para fazer essa blusa, eu usei 2 novelos dessa lã açucena Tex 100. Usei a minha agulha 8 milímetros, tá? Se vocês quiserem trabalhar com outro fio aí, da preferência de vocês, vocês podem trabalhar tranquilo, vai ficar legal também. E se vocês quiserem ela fazer mais longa, tá? Vocês podem fazer, aí o que vai determinar o tamanho de a blusa de vocês, né? Vai ser a quantidade de carreiras, tá? Esse tamanho aqui que eu fiz serve para qualquer PMG, GG, tá? E aí vocês que vão decidir, aí como eu falei, a quantidade de carreiras para ficar maior ou menor, tá? Essa blusa vocês podem usar em cima de alguma camisetinha regata, em cima de algum vestido, para sair à noite. Agora a meia estação fica super legal, tá? Para quem tá começando com crochê, sugiro que me acompanhe, é bem fácil de fazer. Eu vou deixar 2 cards aqui, e vocês clicam se vocês quiserem assistir. 2 modelos parecidos com esse daqui, só que são pontos diferentes e linhas, né? E fios que eu usei diferente também. Se vocês gostaram do modelo, né, mas quiserem trocar aí, só como sugestão para vocês. Então, quem tá começando, pausa o vídeo, me acompanha. Ou, se quiser salvar também, para assistir mais tarde, fica mais fácil para vocês, podem salvar. Quem não tá inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações, porque eu tô trazendo bastante novidade para vocês aqui, tá? Então, aqui de início, eu vou fazer 37 correntinhas, tá? Como vocês estão vendo, ó, esse fio aqui, ele é todo trabalhadinho, né? Então, dá um detalhe diferente na peça de vocês. Eu tô trabalhando amarelo para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui na videoaula, tá? Então, eu vou fazer as 37 correntinhas. A minha blusa ficou com 40 centímetros de altura. Se vocês quiserem ela mais comprida, então vocês vão começar com mais do que 37 correntinhas. Vocês vão determinar aí, né, o tamanho da blusa de vocês. Vocês vão se medir aí, né, ou pedir as medidas da pessoa que vocês forem vender a peça. E vocês pedem a altura que a pessoa quer, a largura, e aí vocês vão aumentar a quantidade de correntinhas iniciais. O que eu peço para vocês é pularem sempre as 3 primeiras correntes para começar e que sejam pontos pares, tá? Então, vocês fazem a quantidade de correntes pares mais as 3 correntinhas, tá? Então, eu vou pular aqui as 3 primeiras. Primeiro ponto aqui, eu vou fazer o ponto alto alongado, ó. Vou soltar a primeira laçada, a segunda e fecho o ponto. Como diz várias inscritas aqui no canal, o ponto alto alongado é um vício, né? Depois que a gente começa a trabalhar com ele, né, a gente só quer trabalhar. Ele é bem rápido, bem prático e ele é gostoso de fazer. Então, ó, as 3 correntinhas e o ponto alto alongado. Trabalho 2 correntes, vou pular 2 correntinhas aqui, vocês têm que tomar cuidado, porque esse fio, como aqui ele é trabalhadinho, né, ó, para vocês pularem certinho a quantidade de correntes, tá? Então, agora eu vou trabalhar na 3ª correntinha aqui, ó. E vou fazer 2 pontos altos alongados seguidos, tá? Ó, faço o primeiro e faço o segundo aqui, ó. Então, fica assim. Agora, com o amarelo fica mais fácil de vocês verem o desenho, né? Do ponto, ó. 2 correntinhas, pulo as 2 aqui embaixo, trabalho a 3ª e faço novamente 2 pontos altos alongados. Como eu falei, é bem fácil, e trabalhando com... Eu adoro trabalhar com lã, né? A lã, ela rende bastante, ela desliza melhor na mão. Não solta os fiapinhos como de barbantes, né? Eu adoro trabalhar isso aqui. E rende bastante, o trabalho eu acho que fica incrível. Eu gosto desses fios assim, trabalhadinhos. Coloca aqui nos comentários se vocês, quem gosta de trabalhar com lã. Ó, então, eu vou seguir até o final, tá? 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e 2 correntes. Chegando aqui no final do trabalho, vou virar a peça, né? Vou subir agora 3 correntinhas, que seria a altura do ponto, mais 2. Então, eu vou fazer 5 correntinhas já para começar. Vou pular esse ponto e eu vou trabalhar os 2 pontos aqui no espaço das correntinhas, olha. Eu vou fazer 2 pontos altos alongados aqui nas correntes. Vai ficar assim, ó, tá? Continuo 2 correntes, pulo os pontos, né? E vou trabalhar agora nos espaços
das correntinhas. Então, sempre fazendo 2 pontos altos alongados, 2 correntes, só que agora a gente vai trabalhar no espaço das correntinhas aqui, ó, tá? E vai seguindo até o final. Cheguei aqui no final da carreira, vocês vão ver que já tem aqui os 2 últimos pontos, né? E não tem como a gente trabalhar aqui em correntinhas. Quem viu aqui uma coisinha pretinha subindo foi a minha gatinha, que veio dar um oizinho pra vocês. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer uma correntinha só, tá? E a gente vai trabalhar esse último ponto aqui e vai fazer o ponto alto alongado. Ao invés de fazer as 2 correntes, né? E pra dar certinho o trabalho, ficar retinho nas laterais, né? Então, uma correntinha só e a gente trabalha, então, esse último ponto. Agora, eu viro o trabalho, subo as 3 correntes. E onde tem espaço aqui, eu vou trabalhar um ponto alto alongado. E aí, ó, já ficou normal. Então, todas as carreiras que terminar com os 2 pontos, a gente vai trabalhar uma correntinha e fazer o ponto alto alongado. Depois, sobe e faz o ponto alto no espaço daquela correntinha aqui. Pra ficar tudo normalizado. Faço as 2 correntes, agora veio o meu outro gordinho, passou aqui no fundinho. Eles estavam todos dormindo, foi só eu começar a gravar. Aí, eles começam a subir na minha mesa aqui, querendo aparecer e dar um oi pra vocês. Ó, e aí, então, a gente vai seguir, tá? Então, a gente vai fazer só isso daqui. Quantidade de carreiras aqui que eu falei, o que vai determinar vai ser vocês que vão decidir, né? Eu fiz com 90 centímetros aqui a minha peça. Então, a gente vai trabalhar 2 peças, ó. Então, vocês viram que a gente começou assim, né? Aqui, ó. A gente começa assim, então, a quantidade de carreiras aqui vai determinar o tamanho da blusa de vocês, tá? E aí, eu fiz 90 centímetros, fiz 2 lados. Pra gente unir, eu vou pegar uma agulha aqui mais fina, eu peguei uma agulha 4, tá? A gente vai juntar os lados certinhos. Eu deixei 30 centímetros aqui pra cava na cabeça, né, pra gola aqui. E aí também, se vocês gostam de uma blusa que fica caindo no ombro, vocês podem deixar o espaço maior. Juntando pelas pontas aqui, eu trabalhei a carreira de pontos baixos, né, dos 2 lados, deixando o espaço da cava aqui. A parte da manga aqui, ó, a gente vai deixar aberto. E aqui embaixo, olha, eu fiz só 2 espacinhos aqui, ó. Tá vendo? Costurei só 2 ladinhos aqui, 2 carreiras, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui desse lado. Ó, a gente vai colocar aqui ponto com ponto, tá? Por que eu peguei a agulha mais fina? Pra emenda não ficar tão grosseira, tá? Porque a agulha 8 ia ficar a costura muito grossa mesmo. Então, pra não ficar muito marcado, né? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. A parte da manga tá aqui, né, ó. A gente passa o braço aqui. E aqui, então, é a parte de baixo que eu falei do outro lado. Junta ponto com ponto. Vou colocar o meu fio aqui. Já faço um ponto baixo, ó. E aí, em cada carreira, eu vou fazer 4 pontinhos, tá? Porque como ela ficou uma carreira alta, né? O ponto é alto, ó. Pra não ficar repuxada a minha costura, tá? E aí, eu faço 4 em cada carreira. E eu vou juntar 2 carreirinhas só desse lado. E aí, em cima, vocês vão fazer do jeito que eu falei, né? O tamanho que vocês quiserem aí, e costurando assim exatamente como eu tô costurando. Quem tá chegando agora no canal e tá me pedindo, não conhece, né, ainda os meus vídeos, eu tenho tá me pedindo bastante coisa de inverno, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. Gente, a descrição do vídeo fica bem embaixo, onde eu coloco o nome do vídeo, vai aparecer 3 pontinhos, ou então vai aparecer mais aí, né? Vocês cliquem ali nos 3 pontinhos, nesse mais, e vai aparecer todos os links, né, algumas peças de inverno que eu tenho aqui, se vocês quiserem seguir, tá? E como eu falei, ativem os sininhos, que daí vocês vão recebendo as notificações dos vídeos novos que eu tô postando, tá? Porque eu vou trazer bastante coisa nova também, né, de inverno ainda, outono e inverno agora
nos próximos vídeos. Ó, então aqui, ó, emendei pra juntar o fio aqui, ó, esconder, né? Eu passo, ó, sempre pelo lado do fio da frente, tá? Pra arrematar. E aí, gente, a blusa é isso. Super fácil, fica super bonito. Essa linha açucena aqui, essa lã, né? Ela dá um detalhe bem diferente, bem legal no look que vocês forem usar aí, tá? Então, se vocês estiverem usando um vestidinho preto básico, colocarem qualquer cor de blusa assim, gente, vai ficar lindíssimo, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!